fez o convite prontamente, eu aceitei, né? E aqui estamos hoje para podermos falar sobre licitações, noções gerais, análise diante do contexto de pandemia e prerrogativas para micro e pequenas empresas. Então, adentrando propriamente nessa nossa temática de hoje, eu quero começar preconizando o seguinte: o mercado de licitações é um mercado que movimenta dezenas de bilhões de reais todos os anos no Brasil, tá? E você, empreendedor, empreendedora que está nos assistindo, pode participar desse mercado. Como o Wellington bem frisou, é um mito achar que licitação é coisa para empresa grande, que micro e pequenas empresas não teriam chances em licitações. Nós vamos ver, por exemplo, mais à frente, quando formos analisar as prerrogativas das micro e pequenas empresas, que existem licitações feitas exclusivamente para micro e pequenas empresas. Okay? Para vocês terem uma ideia, até mesmo quem é MEI, meu chamado microempreendedor individual, pode participar também de licitações. Então, nós vamos tentar desmistificar essa ideia, desconstruir essa ideia que licitação é coisa apenas para empresas grandes. Sim. É importante também, Wellington, nós salientarmos o seguinte: além de a participação em licitações possibilitar às empresas, vamos dizer assim, a possibilidade de potencializar os seus lucros, né, eventualmente vencendo uma licitação, é muito importante também que a gente possa popularizar a temática da licitação para que possa haver, vamos dizer assim, uma moralização maior dos procedimentos licitatórios no nosso país. Com certeza. Certo? Porque a partir do momento que várias empresas começam a tomar o conhecimento, né, vamos dizer assim, mais específico acerca da temática das licitações, começam efetivamente a cada vez mais e mais empresas participarem de licitações, eu penso que aquelas licitações, vamos dizer assim, tendentes, vamos dizer, a serem mais enviesadas, elas vão diminuir cada vez mais, certo? Então, existe esse aspecto social também, com relação à popularização, vamos dizer assim, da temática, né? E vocês podem estar se perguntando, tá, mas como eu tomo conhecimento das licitações? O que acontece? Todos os entes federados têm seus diários oficiais de publicação, né? Então, a União tem estados, municípios, Distrito Federal. Todas as licitações, todos os editais de licitação, os instrumentos convocatórios, eles devem ser publicados nos diários oficiais dos respectivos entes que promovam as licitações. Tá? Então, as empresas podem fazer um acompanhamento através dos diários oficiais, podem, por exemplo, fazer uso lá do Comprasnet para poder ser notificado quando eventualmente surge uma licitação, podem fazer cadastros, existem softwares pagos para isso, para que as licitações de interesse das empresas sejam comunicadas, né, no surgimento das licitações, dos editais. Podem ter de repente, algum advogado, algum profissional de sua competência, de sua confiança, para poder fazer esse acompanhamento e notificar. Enfim, existem várias formas de tomarem conhecimento dos procedimentos licitatórios. Okay? Feita essa breve introdução, vamos partir aqui para o conceito da licitação, que é bem simplório. Tá? A licitação nada mais é que o procedimento necessário para que o poder público possa adquirir e alienar bens e serviços. Ou seja, compra e venda de bens e serviços. Okay? E quando eu me refiro ao poder público, eu estou me referindo à administração pública, o que a gente chama tecnicamente da administração direta e a administração indireta. O que é isso? A administração indireta são os entes federados, União, Estados, Distrito Federal, municípios. A administração indireta são
as empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas e autarquias, ok? Então, vamos dizer assim, esse seria o poder público, de uma maneira geral. Importante a gente frisar também que mesmo órgãos, todo qualquer órgão e entidade que receba verba pública, que de alguma maneira seja subvencionado por verba pública, como regra, são obrigados a licitar também. Posteriormente, né, eu disse, como regra, você ia fazer alguma pontuação, Hélio? Não, eu disse que até aí as informações estão claras, é muito bom que as pessoas tenham acesso. Agradecer a quem já está aí participando com comentário. Se você tiver alguma dúvida no meio da fala do Gabriel, a gente já vai separar aqui as dúvidas. Fique à vontade, encaminhe nos comentários e participe com a gente. Isso. Muito bem. Com relação à finalidade da licitação, a lei que define as normas gerais sobre licitação no nosso país é a Lei 8666 de 1993. O artigo 3º dessa lei preconiza que são 3 finalidades precípuas da licitação. São elas: promover a isonomia, a proposta mais vantajosa para a administração pública e o desenvolvimento nacional sustentável. Ok? Então, feita essa introdução do conceito e da finalidade, conforme eu frisei agora há pouco, né, a licitação, em regra, ela é obrigatória. E por que a gente diz que, em regra, ela é obrigatória? Porque, evidentemente, existem exceções. Ok? São 3 as exceções em que não vai haver a licitação. São as hipóteses de licitação dispensada, licitação dispensável e licitação inexigível. Vamos lá, explicando cada uma delas agora. A licitação inexigível ocorre quando houver inviabilidade de competição. A lei traz 3 exemplos expressos do que seria a licitação inexigível. São eles: aquisição de bens que só possam ser produzidos por produtor exclusivo, ok? Serviços técnicos de natureza singular de profissionais com notória especialização, e aqui vale uma breve ressalva, porque existe uma forte crítica doutrinária com relação a isso, porque o termo acaba sendo muito subjetivo, né? Vou até ler para vocês aqui mais uma vez, olha: serviços técnicos de natureza singular de profissionais com notória especialização, ok? E, por fim, a contratação de profissional de qualquer setor artístico consagrado pela opinião pública. Então, por exemplo, né, aquelas exposições que a gente tem todos os anos aí em Rio Pomba, os artistas que são contratados para ir fazer o show, não precisa de licitação para essa situação específica. Falando agora da licitação dispensada, importante a gente frisar bem a dicção aqui, né? Porque licitação dispensada e licitação dispensável. Sim. A licitação dispensada, ela deve acontecer, deve haver a dispensa da licitação. Não é uma faculdade do gestor público promover ou não a dispensa. Ela deve acontecer porque a lei determina que assim seja. E a legislação traz alguns exemplos dessa hipótese, e nós podemos citar aqui, por exemplo, a hipótese de um município que venda um bem imóvel para algum outro ente federado. Então, por exemplo, né, o município de Rio Pomba vendendo um imóvel para a União ou para o Estado, né, por exemplo. E, por fim, a licitação dispensável. Por que dispensável? Porque é um ato discricionário, ou seja, é uma faculdade do gestor público, a partir de um juízo de valor, de conveniência e oportunidade, feito pelo gestor público, para determinar se vai ou não promover a dispensa da licitação, né? E nós podemos citar como exemplo, inclusive, a situação que nós estamos vivendo agora, que é a situação de emergência e calamidade pública, tá? Inclusive, nós vamos afunilar mais agora nesse exemplo, exatamente por ser um momento, né, que nós estamos atravessando, um momento de pandemia,
que se configura essa calamidade pública, né? Sim. E essa emergência. O artigo 24 da Lei 8666, ele traz as hipóteses que se enquadram como hipóteses de licitação dispensável. Em seu artigo 24, inciso 4º, traz exatamente a hipótese de licitação dispensável nos casos de emergência ou de calamidade pública. Ok? E eu vou, para que vocês possam ter uma percepção melhor, eu vou acabar lendo aqui esse trecho deste inciso, ok, para vocês. Então, ele preconiza lá o seguinte, né, que é dispensável a licitação nos casos de emergência ou de calamidade pública. Aí agora vem os requisitos. Então, percebam que não é pura e simplesmente haver a situação de emergência e calamidade pública. Há uma série de requisitos a serem seguidos. Nos casos de emergência ou calamidade pública, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares. Mais um requisito, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, e para parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. Então, não se preocupem, né, em entender todos os requisitos. A essência aqui é exatamente mostrar para vocês que existem esses requisitos, ok, que devem ser atendidos. Frisando mais uma vez, não é pura e simplesmente ocorrer a situação de calamidade pública, né? Existe uma série de requisitos. Dentro desse contexto, a Lei 13.979, de 2020, que ficou popularmente conhecida como a Lei do Coronavírus, abordou, dentre outros temas, esse tema específico, trazendo mais requisitos, ok? Então, lendo brevemente aqui para vocês, o artigo 4º dessa Lei do Coronavírus diz o seguinte: nas dispensas de licitações decorrentes do disposto nesta lei, presumem-se atendidas as condições de, ou seja, daí vem lá, 4 requisitos elencados: ocorrência de situação de emergência, necessidade de pronto atendimento em situação de emergência, existência de risco à segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. Então, percebam que esses requisitos, tanto da Lei 866 quanto da Lei do Coronavírus, eles visam dar segurança ao procedimento licitatório, né, e impossibilitar, ou pelo menos dificultar, o favorecimento a alguns fornecedores. Uhum. E nós devemos ressaltar aqui que é fato que alguns gestores públicos, Brasil afora, não têm observado a estrita legalidade da situação para promover as dispensas de licitações em razão da calamidade pública, por não observarem esses requisitos, tá? Mas é bem verdade que nós temos também muitas licitações que continuam acontecendo normalmente. Muitos gestores públicos que têm observado esses requisitos, ok? Eu vou falar para vocês aqui vou citar um exemplo prático meu aqui de Juiz de Fora, tá? Todos os dias, por questões de trabalho, eu tenho que entrar lá no Atos do Governo, no diário aqui do município, e acompanhar todas as publicações que acontecem. É bem verdade que eu vejo que muitas e muitas licitações acabam sendo dispensadas em razão dessa situação que nós estamos vivendo, enquadrando-se nessa situação de licitação dispensável, né? Acaba ocorrendo a contratação direta, sem licitação, mas, em contrapartida, também existem muitas e muitas licitações que têm acontecido normalmente, ok? Então, inclusive, esse é outro pensamento que a gente tem que desmistificar aqui, né? Aquele pensamento, ajudar a superar aquele pensamento equivocado, que licitação só é coisa para grande empresa, e de repente, o pensamento
também equivocado que muitos podem estar tendo, que em razão da calamidade pública não está tendo licitação. Não é bem assim. É bem verdade que diminuiu bastante o número de licitações, né, em razão dessa situação, mas muitas licitações seguem acontecendo normalmente. E quando essa situação passar, a gente espera que passe o mais breve possível, né, se Deus quiser, e quando essa situação passar, vai se normalizar e o movimento vai, vamos dizer assim, voltar ao que era antes, a normalidade, né? Então, as empresas não devem fechar os olhos para as possibilidades de licitações diante desse momento que nós estamos passando, nem agora e, evidentemente, nem depois, né, que isso se passar. Então, feito este primeiro momento nosso aí, Wellington, antes de passar para o segundo tópico, você quer pontuar alguma coisa? Eu quero dizer o seguinte, é muito importante que as empresas, seja ela, né, a gente está falando aqui de pequenas, micro, médios e grandes empresas, entendam que a inserção na disputa do processo licitatório cria justamente a diminuição, a redução daquelas licitações que são já direcionadas. A gente sabe que isso acontece Brasil afora, haja vista que mesmo que em tempo de pandemia, a gente percebe que há processos acontecendo, como no Rio de Janeiro, como em cidades do norte do país. Então, assim, justamente porque, às vezes, são poucos os interessados nesse processo, porque dentro do processo licitatório, você vai dizer mais sobre isso, existem pontuações que devem ser cumpridas, exigências que são cumpridas dentro do edital de licitação, que quando uma empresa que, porventura, tenha perdido esse processo, ela pode contestar. Há um caminho jurídico para que ela possa contestar, não é? Então, a gente talvez venha falar sobre isso mais durante o caminho, e para desmistificar essa coisa de que só empresa grande pode participar, né, Gabriel? Sim. Inclusive, dentro desse contexto aí que você trouxe, a empresa pode se valer dos vários recursos dentro do procedimento licitatório, mas, inclusive, ela pode impugnar um eventual edital de licitação, mesmo antes de chegar-se à fase de habilitação, de julgamento, de adjudicação. Ou seja, se a empresa tem o conhecimento, ela pode impugnar o edital antes daquele trâmite todo ali se iniciar. Entendeu? E conforme você disse aí, é de suma importância a popularização, né, do conhecimento, vamos dizer assim, para que cada vez mais e mais empresas possam participar dos procedimentos, em última análise, moralizando, vamos dizer assim, né? Cada vez mais. Tem uma pergunta aqui que eu quero aproveitar, Gabriel. O Aldeir Moreira está perguntando assim, como é que a gente pode se informar sobre licitações que possam estar acontecendo? Então, acho que você falou, talvez ele não tenha chegado no iníciozinho. Acho que vale a pena repetir, até para reforçar. Sim. O que acontece, Aldeir Moreira? Deve ser meu parente aí. Tem Moreira, virou parente, né? É o seguinte, os entes federados, Aldeir, eles têm os seus diários oficiais, né, de publicação. O que acontece? Toda licitação, ela deve ser publicada, ok? Então, as empresas podem fazer um acompanhamento nos diários oficiais, por exemplo, dos entes federados. Elas podem fazer cadastramento. Existem hoje alguns softwares pagos para notificar as empresas de eventuais licitações de seu interesse, quando venham a surgir as licitações, entendeu? As empresas podem ter algum profissional de sua confiança para ir acompanhando a situação e avisar quando uma eventual licitação surgir, ok? Inclusive, nós vamos ver aqui agora, Edson, se você já me permite passar para o nosso próximo tópico, a questão do cadastramento das empresas, esse tipo de coisa. Sim, eu quero só para completar um pouquinho aí, algumas cidades pequenas, vamos trazer aqui na realidade municípios com um número de habitantes como a nossa região, em torno de 18, 20, 15 mil habitantes, até menos, às vezes 8 mil, 10 mil habitantes. Em geral, esses espaços de publicações, esses diários oficiais, podem ser até mesmo o site da prefeitura do município, né, Gabriel? Sim, sim. Do órgão, né, do município, por exemplo. Então, é importante que as pessoas fiquem atentas a essas páginas eletrônicas, né, aos portais eletrônicos dessas entidades, né? Isso, geralmente vem, Wellington,
em algum link escrito com atos do governo, entendeu? Publicações, algo do tipo. Dá para fazer Bacana. acompanhamento diário. Então tá aí, Aldeir, ó, fica de olho. Não sei qual é a cidade que você mora, mas fica a oportunidade de você já acessar aqui, ó, depois da nossa live, acessa o site aí da página, por exemplo, da prefeitura do município que você mora, e aí já acompanha aí lá em licitações, deve ter algum link específico dessas publicações. Vamos avante, Gabriel. Vamos lá, passando para o segundo tópico. Então, o que é preciso para poder participar de uma licitação? A nossa lei 8666, conforme frisamos, a lei que estabelece as normas gerais sobre licitações, ela estipula 5 requisitos básicos para que as empresas possam participar de licitações. Mas antes de falarmos desses requisitos, importante a gente frisar aqui, é que o primeiro passo é fazer o quê? É fazer o cadastramento no SICAF, chamado SICAF, que é o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, tá? Através do comprasgovernamentais.gov.br e também o cadastro no Sistema de Licitações Eletrônicas do Banco do Brasil. Por quê? Porque esses dois são os maiores portais eletrônicos de licitações do nosso país, ok? Conforme nós já frisamos aí, também é importante fazer um cadastramento, né? Por exemplo, nos portais eletrônicos do Estado ou dos estados, dos municípios, porque é sempre bom abranger o máximo possível de possibilidades, né? Nada impede que uma empresa de Rio Pomba, por exemplo, participe de licitações federais, estaduais, municipais. Então, é bom fazer o cadastramento. Importante tirar essa dúvida. E aí, talvez, popularizando, é o seguinte, eu tenho uma empresa, por exemplo, de peças de peças aqui, de carro, por exemplo. Tenho aqui a minha empresa e tal, e tem, de repente, um órgão, né, que é lá do Espírito Santo e que está aí fazendo o processo licitatório. O fato de eu ser de Rio Pomba não me impede que eu participe, né, Gabriel? De forma alguma. Você pode participar de qualquer licitação no país. Bacana. Entendeu? Como regra geral, é possível participar de qualquer licitação no país. Vamos só repetir aqui, ó, que deve realizar o cadastro no SICAF, não é isso? SICAF, isso, é o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores. Ok. Vamos lá. Então, é importante nós frisarmos também a importância da leitura do edital, sempre a leitura do edital de licitações, porque a lei, o que acontece? A lei 8666 preconiza esses 5 requisitos que nós vamos falar. É evidente que cada edital vai acabar gerando seus requisitos internos também, né? Então, por exemplo, se a prefeitura de Rio Pomba, aí, por exemplo, abre uma licitação para poder contratar um licitante que tem a capacidade de fornecer, por exemplo, sei lá, 50 mil produtos de um determinado produto num prazo de 30 dias. Se eu sei que a minha empresa não tem a capacidade para fazer uma tiragem, por exemplo, desses 50 mil produtos no prazo de 30 dias, né, eu não vou participar dessa licitação. Acaba sendo um requisito interno, vamos dizer assim, né, dentro do próprio edital, ok? E a leitura do termo de referência é muito importante também. Nós vamos analisar com mais calma mais à frente, mas de forma sintética, o termo de referência é o resumo da fase interna da licitação, que é muito importante também de ser analisado. Então, pontuados esses pontos introdutórios, aqueles 5 requisitos que eu havia falado, que a Lei 8666 estipula, são eles: habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista e cumprimento ao disposto no artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal. Vamos lá, explicando cada um deles. Habilitação jurídica. Basicamente, se trata de a empresa estar devidamente registrada, ok? No cartório, na junta comercial. Qualificação técnica. É a comprovação de aptidão para fornecer o produto ou o serviço que esteja sendo licitado. Qualificação econômico-financeira é
comprovar a capacidade financeira do licitante para poder cumprir os compromissos que ele virá a assumir caso vença a licitação. E aqui uma observação importante. A administração pública pode estabelecer no instrumento convocatório, né, no edital da licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo de até 10% do valor da contratação. Okay? Então, aqui, a gente entra até naquela questão que a gente já falou agora há pouco, inclusive você abordou muito bem o assunto. Imagina um edital que coloque, por exemplo, como requisito, 20% do valor estimado da contratação que o licitante tem que ter como patrimônio mínimo. A empresa que tem esse conhecimento sabe que esse edital está, vamos dizer assim, indo de encontro à legalidade. Né? Tá ilegal, está indo contra a legalidade. Então, o que ela faz? Ela vai lá, impugna o edital, fala, não, tem que ser 10%, entendeu? Então, ela vai lá e participa. Se, por exemplo, ela não tenha 20%, né, do capital mínimo exigido ou do patrimônio líquido mínimo. É importante a gente fazer essa observação. Quarto requisito, regularidade fiscal e trabalhista. É a prova de inexistência de débitos perante o poder público e perante a Justiça do Trabalho. Uma breve ressalva aqui, importante a gente fazer, que a emenda constitucional 106 acabou dispensando a regularidade fiscal inerente à Seguridade Social, especificamente, em razão dessa situação de calamidade pública que nós estamos atravessando. Okay? E, por fim, o requisito do disposto no artigo 7º, inciso 33 da Constituição, esse dispositivo constitucional preconiza que é proibido o trabalho, qualquer trabalho noturno, perigoso e insalubre a menor de 18 anos e a proibição de qualquer trabalho a menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então, esse é mais um requisito que deve ser observado também, tá? Então, como regra geral, esses são, vamos dizer assim, os 5 requisitos legais, né, que a Lei 8666 traz. Há casos específicos, né, por exemplo, com relação ao requisito da regularidade fiscal, em que uma microempresa, isso é até uma prerrogativa de microempresas e empresas de pequeno porte, né, de comprovar a regularidade fiscal no momento da assinatura do contrato. Tá? Então, isso acaba, vamos dizer assim, fugindo um pouco à regra por ser uma prerrogativa de micro e pequenas empresas. Ok? E por falar em micro e pequenas empresas, o nosso próximo tópico aqui vai ser exatamente esse, das prerrogativas, né, os benefícios, as vantagens para micro e pequenas empresas. Podemos? Eu quero aproveitar e fazer aqui uma pergunta para você. Primeiro, agradecer a todas as pessoas que estão se manifestando aqui. Mais um evento de muito conhecimento. Parabéns, doutor Gabriel e Wellington, pela disponibilidade do conteúdo. Grande abraço. Gabriel Marques, um grande abraço também. Um abraço para ele. Pela sua participação. Bom, o Aldeir, a quem você respondeu, disse o seguinte: sempre, então, devemos nos informar em links das prefeituras. É isso aí, Aldeir. Bom. Vou deixar 2 perguntas para você. Esse dever de publicidade, Fabiola Braga, nossa, que saudade dela. Um beijo para a Fabiola, um ser humano que eu tenho um carinho enorme, que orgulho para mim, privilégio ter a presença dela aqui dividindo essa live com a gente. Fabiola, um grande beijo para você. Essa é sua parente. E, assim, um carinho especial por ela. E ela está deixando uma pergunta aqui, olha. Esse dever de publicidade, transparência, deveria ser um compromisso dos gestores, além de publicações aí no Diário Oficial, né? Aí é um comentário que ela está fazendo aqui. Muito obrigado, viu, Fabiola? Inclusive, princípio esculpido na Constituição, né? Princípio do mais alto grau de importância, que deve ser seguido por toda a administração pública, por todo o poder público. Corretinho. Aproveitar de fazer uma pergunta. O que ocorre? Quando você traz na sua fala alguns requisitos, né, que são importantes que as empresas que venham participar, como a questão da qualificação técnica, né? Uma empresa vai concorrer num processo licitatório de qualquer natureza e ela não produz, por exemplo, vamos lá, a gente tem uma empresa que precisa de oferecer profissionais
de limpeza. Eu não tenho, a minha empresa não tem funcionários, né? Eu não tenho não tenho de posse esses funcionários. Estou chutando aqui uma situação. Eu tenho como terceirizar esse serviço, eu ganhei o processo licitatório, não tenho a empresa, o produto que seria aquele serviço, eu posso terceirizar para poder concorrer nesse processo licitatório, ou do contrário, ou até mesmo fazer um outro exemplo. Eu preciso oferecer pão, eu não tenho padaria, né? Mas eu estou ali, o CNPJ, que de repente seja gêneros alimentícios, enfim, há uma subjetividade, talvez, que permita participar. Eu posso terceirizar comprando de uma empresa e repassando esse produto? Como é que funciona? Para quem está em casa, de repente, tirar essa dúvida. Wellington, como regra, depende do que preconiza o edital. Ok. Entendeu? Se o edital conferir essa possibilidade, ok, não teria problema nenhum nisso. Se no edital disser que não é permitida a terceirização desse serviço, portanto, ali já está anulado. Sim, sim, sim. Porque nós veremos aqui que mais à frente, inclusive, porque em direito é complicado, né? A gente soltar uma fala, vamos dizer assim, tornando algo absoluto, né? Sempre existe alguma exceção, algum caso peculiar, Então, como regra, isso não pode ser feito. Poderia ser feito caso o instrumento convocatório, né, o edital de publicação, permitisse. Né? Se o edital permite, ok. E nós veremos mais à frente que existem algumas situações específicas, em caso de prerrogativas, por exemplo, situações expressas na lei. Por exemplo, hipóteses de licitações em que o poder público preconize uma determinada porcentagem para ser contratada com outras empresas que não a empresa licitante vencedora. Por exemplo, 25% de cota de contratação em licitação com microempresa ou empresa de pequeno porte. Então, o licitante vencedor vai prestar aquele serviço ali, mas vai ter uma determinada porcentagem vindo, vamos dizer assim, de um terceiro, entendeu? Dentro, né, mais ou menos até desse contexto aí que você está trazendo, em que um terceiro acabaria prestando o serviço, possibilidade da subcontratação, pode haver a possibilidade de preconizar uma porcentagem específica de cota, pode haver a possibilidade de dar anuência para a subcontratação. Então, basicamente, vamos dizer assim, o edital manda em muita coisa. Ok. É importante ficar, vamos dizer assim, atento ao edital. Isso, ao edital e ao termo de referência também, conforme eu disse agora há pouco, que nós vamos ver com mais detalhes mais à frente aí. Agora nós vamos falar aqui para micro e pequenas empresas. Então, olha, meu amigo, minha amiga, você que está assistindo agora, de repente você ainda não entendeu o que a gente está falando aqui, eu te convido depois, ao final da transmissão, o material fica disponível para você na internet, você pode assistir quantas vezes você quiser, isso aqui nós estamos tendo uma aula, você pode pegar seus amigos aí, ó, sentar aí, de repente você tem a sua microempresa, tem sócios, convida a galera, fica na frente do computador, que você vai ter aqui minutos importantes para que você possa abrir um leque de oportunidades para a sua empresa, desmistificada a ideia de que só grandes empresas que participam de processo licitatório. Vamos aqui, ó, prerrogativas para micro e pequenas empresas, Gabriel. Então, vamos lá. As microempresas e as empresas de pequeno porte possuem prerrogativas especiais, ok, no tocante à licitação. E por quê? Simplesmente porque a Constituição Federal determina que assim seja. Né? Aí a gente lembra até daquela pirâmide de Kelsen lá, né? Do ordenamento jurídico. A Constituição estaria no topo, abaixo viriam as leis, mais abaixo decretos, etc. Aquela coisa toda. Então, a grosso modo, entre aspas, né? Que tecnicamente é errado dizer isso, mas para popularizar, a Constituição Federal é a nossa lei maior. Sim. Okay? Então, vejam o peso de algo estar consagrado na Constituição Federal. Né? E a Constituição preconiza exatamente isso, que microempresas e empresas de pequeno porte devem receber
tratamento diferenciado e favorecido. E dentro desse contexto, a Lei Complementar 123 de 2006, popularmente conhecida como a Lei do Simples, né? Essa lei instrumentaliza esse tratamento diferenciado. Tem um capítulo específico designando prerrogativas, né, ou seja, benefícios, vantagens para micro e pequenas empresas em licitações. Tá? Nós vamos elencar 5 aqui, ok? Vamos lá. Primeira, a administração pública deve realizar a licitação destinada exclusivamente, vejam vocês, exclusivamente a micro e pequenas empresas para contratação, nos itens de contratação de valor até R$80 mil. Então, percebam que, vamos dizer assim, não há concorrência desleal, não tem uma empresa pequena concorrendo com uma empresa enorme, gigante. Uhum. Existem licitações que são exclusivas para micro e pequenas empresas participarem. Por exemplo, né, aí até nesse valor de R$80 mil, imagina então você aí, pequeno empresário que nos assiste, vencendo uma licitação dessa, colocando R$80 mil no caixa da sua empresa. Né? Vamos dizer assim, uma prerrogativa e tanto. Uhum. Segunda prerrogativa, a administração pública pode, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte. É interessante falar sobre isso aí, hein? Como? Acho que é interessante falar um pouco mais sobre isso aí. Sim, inclusive, isso que eu ia frisar, está dentro disso que nós ressaltamos agora há pouco, né, a questão que você falou da terceirização dentro da licitação, seria uma hipótese, inclusive com previsão expressa na lei, né, como uma prerrogativa para micro e pequenas empresas. Ou seja, o poder público faz a licitação, o licitante, vamos supor, uma empresa grande, vença, mas ele tem que subcontratar alguma microempresa ou alguma empresa de pequeno porte. Ok? Então, mais uma prerrogativa. Terceira prerrogativa. A administração pública pode estabelecer para aquisição de bens de natureza divisível, nós já vamos explicar o que é isso, cota de até 25% do objeto para contratação de microempresa e empresa de pequeno porte. Então, por exemplo, voltando, né? Bens de natureza divisível, termo técnico a gente tem que explicar. São aqueles que podem ser adquiridos separadamente, né? No que a gente chama de licitação por item. Ok? Então, por exemplo, uma licitação lá de R$100 mil, ok? Com vários itens a serem adquiridos pelo poder público. O edital pode preconizar que até 25%, ou seja, dentro dessa licitação de R$100 mil, até R$25 mil devem ser utilizados para contratar microempresas ou empresas de pequeno porte. Uhum. Okay? E é importante a gente fazer uma observação inerente a esses 3 primeiros exemplos aqui, no sentido de frisar que deve ficar sempre caracterizada a competição. Então, por exemplo, vamos supor que dentro de um determinado procedimento licitatório seja exclusivo para micro e pequenas empresas, tem lá 3 micro ou empresas de pequeno porte participando, são 3 pessoas jurídicas diferentes, porém pertencentes a um mesmo grupo econômico. Ou seja, não tem competição aí. Razão pela qual a licitação deve ser anulada. Uhum. Entendeu? Passando para a nossa quarta prerrogativa, é o que a gente chama do empate ficto, que se consagra como a preferência da contratação de microempresas ou empresas de pequeno porte. O que acontece? Em propostas de microempresas ou empresas de pequeno porte que sejam até 10% acima da melhor proposta, salvo na modalidade de pregão, que vai ser 5%, e aqui nós não temos tempo hábil, né, para ficar discorrendo sobre as modalidades de licitação, falar de pregão, concorrência, tomada de preço, enfim.
Uma fato aqui na modalidade pregão é 5%, nas outras modalidades 10%. Existe o chamado empate ficto, ou seja, o empate não ocorre efetivamente, mas ele acaba sendo ficto. Vamos dar um exemplo aqui para ilustrar a situação. Vamos supor que abra uma licitação aí em Rio Pomba, tá? Que não seja exclusiva para micro e pequenas empresas. Então, tanto empresas quanto microempresas podem participar. Vamos supor que eu, Gabriel, tenha uma microempresa. Você, Wellington, tenha uma grande empresa, ok? Você se sagra vencedora, a sua empresa se sagra vencedora da licitação com um lance, por exemplo, para poder fornecer algum determinado tipo de produto para o município, com um lance aí de 100 mil reais, por exemplo, ok? A minha empresa ficou em segundo lugar com um lance, por exemplo, de 102 mil reais. O seu lance foi melhor que o meu. Porém, ocorre esse chamado empate ficto, em que é considerado a existência de um empate e a microempresa, no caso a minha empresa, tem a prerrogativa de fazer um novo lance para cobrir a sua oferta. Entendeu? Então, por exemplo, se o meu lance havia sido de 102 mil reais, o seu de 100, inicialmente você iria se sagrar vencedor, eu posso fazer um novo lance, por exemplo, de 99.990 e vencer a licitação. A sua empresa não vai poder fazer outro lance para cobrir o meu novamente. Bacana. Entendeu? Então, essa... Fiquem atentos aí, ó. Fiquem atentos aí, vocês de microempresa e empresa de pequeno porte, fiquem atentos, é importante isso aí. É uma baita prerrogativa, né? Sim. Uma baita prerrogativa. Para poder bater de frente, vamos dizer assim, com empresas maiores. Com certeza. Muito bem. A quinta prerrogativa, nós, inclusive, né, frisamos já brevemente, mas retomando aqui, microempresas e empresas de pequeno porte, elas não precisam comprovar a sua regularidade fiscal. Nós vimos, né, que a regularidade fiscal é um dos requisitos para poder participar da licitação. As microempresas e empresas de pequeno porte podem comprovar a sua regularidade fiscal no momento da contratação, caso se sagrem vencedoras da licitação. Então, elas vão ter um prazo de 5 dias úteis, prorrogáveis por mais 5 dias úteis, para poder promover a regularidade fiscal delas. Então, vamos trazer mais um exemplo aqui para ilustrar a situação. Eu tenho uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. Minha empresa participa da licitação e se sagra vencedora. Porém, a minha empresa tem algum débito com o fisco, ok? A minha empresa pode vir a ter até 10 dias úteis para poder quitar o seu débito com o fisco, ou então assumir a dívida e promover um parcelamento, por exemplo, porque com isso ela consegue o que a gente chama, né, a chamada certidão positiva com efeitos de negativa. Então, com isso, a empresa consegue contratar com o poder público, né? Com a grana da licitação, a empresa pode, por exemplo, quitar o débito que ela tem e botar um caixa ainda, né? Uma grana no caixa da empresa, certo? Então, percebam que há prerrogativas, vantagens, benefícios para as empresas de pequeno porte, para as microempresas. Licitação, gente, não é coisa única e exclusivamente para empresa grande, ok? Não é. Então, antes de passar para o nosso próximo tópico, quer fazer alguma ressalva aí, Wellington? Era porque eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp aqui, tentei sintetizar ela aqui, né, para poder trazer para você. É o seguinte: o processo licitatório acontece, uma determinada obra, essa obra aparece algum problema após a entrega, e aí a empresa aparece com quebrei. Abri, fiz o serviço, mas quebrei. O valor, há como se buscar, num processo jurídico, o recurso daquele representante da empresa, do patrimônio pessoal dele, Gabriel? Acho que é essa a pergunta aqui. Olha, eu passo aqui para o companheiro. Eu pedi para não se identificar, mas fica aqui o abraço. Obrigado pela participação.
para atingir o patrimônio pessoal dos sócios da empresa, imagino que seja o caso aí, né, que ele esteja querendo saber, é preciso, o que a gente chama, existe um instituto jurídico específico para isso, que é o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, ok? E você precisa comprovar, para poder abarcar os bens do patrimônio né, da pessoa física, do sócio, você precisa comprovar uma série de requisitos, né? Por exemplo, haver confusão patrimonial entre o patrimônio da empresa e o patrimônio do sócio. Você precisa comprovar desvio de finalidade, comprovar que, de alguma forma, houve ali um desvio de finalidade dentro da pessoa jurídica, né, que não se ateve estritamente ao objeto da pessoa jurídica. Enfim, demanda é possível, sim, respondendo de forma mais direta, né, sem muito juridiquês. É possível, sim, desde que seja comprovados esses pontos aí. Desde que sejam comprovados esses requisitos inerentes ao Instituto Jurídico da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Tá? E existem, assim, sem querer adentrar muito, mas já adentrando, existem várias hipóteses de desconsideração de personalidade jurídica. Tá? É possível, inclusive, chegar até um laranja, assim, por exemplo, né, ultrapassar o patrimônio do laranja através desse instituto e chegar na pessoa que está por trás do laranja. Né? Tem a desconsideração da personalidade jurídica direta, indireta, expansiva, enfim. Então, fiquemos atentos. Agora, eu acho que você vai entrar para a gente aí nas partes da licitação, que eu acho que é importante. Quem está em casa, de repente, vai falar assim, mas como é que procede, como é que acontece? Acho que é importante falar aí, Gabriel. Então, basicamente, dentro do procedimento licitatório, existe a fase interna e a fase externa. Ok? A fase interna ocorre dentro do órgão ou entidade que promova a licitação. Então, vai abranger a justificação da contratação, a definição do objeto da contratação, a comprovação de dotação orçamentária, e aqui explicando melhor, né, porque é um termo muito técnico, pessoal que está nos assistindo, a dotação orçamentária é o dinheiro público, né, que vai ser usado para aquela finalidade, aquela licitação específica. E é importante a gente fazer uma breve ressalva aqui, Wellington. Eu acho que, de uma maneira geral, as pessoas não têm dimensão da complexidade do direito financeiro, né? Porque existe uma série de leis orçamentárias, existe a lei orçamentária anual, existe plano plurianual, enfim, não pode, por exemplo, um prefeito resolver da noite para o dia, eu vou abrir uma licitação porque eu quero construir um hospital, por exemplo. Não é bem assim, né? Tem que haver a observância dessas leis orçamentárias. Se isso não é observado, inclusive pode caracterizar até crime de responsabilidade. O prefeito, por exemplo, enfim, chefe do executivo, né, que for, pode sofrer impeachment por causa disso, por se configurar um crime de responsabilidade, enfim. É uma temática, vamos dizer assim, muito, muito complexa e muito importante de ser observada. Dotação orçamentária, a designação da comissão que vai ser constituída para aquela licitação. Enfim, é todo o trâmite inicial necessário para poder instrumentalizar a licitação. Posteriormente, vem a fase externa da licitação. Como regra geral, né? Imagina assim, vamos dizer, aqui pega minha mão, é difícil aqui, né, rapaz? Inverte o lado na hora. Aqui é um pouco invertido, então o que você vai fazer para a direita, você faz para a esquerda. Mas vamos lá, imagina uma linha, eu só queria fazer uma linha cronológica. Aqui, ó. Isso, imagina que lá no início da linha, né, vai estar a publicação do edital, do instrumento convocatório. Posteriormente, vai vir a habilitação, que é a conferência dos requisitos. Sim. Depois vem a classificação, que é o julgamento das propostas. Seguida da adjudicação e da homologação. Aqui mais um termo técnico, né, que convém a gente explicar. A adjudicação é a entrega do objeto da licitação ao licitante vencedor, né? Lembrando que, até esse momento, é uma mera expectativa de direito
que o licitante tem. Ele ainda não tem efetivamente o direito subjetivo. E aí eu vou aproveitar de fazer uma pergunta. Dentro desse processo de publicação, a habilitação, a classificação, né, que é o julgamento das propostas, que são os lances que são feitos, né, aonde aquela micro ou pequena empresa, diante de uma empresa grande, num valor até 10% da minha, que sou pequena, do valor do vencedor, 10% se a minha for micro e pequena empresa, eu posso apresentar uma nova proposta, não é isso? Isso, e salvo na modalidade pregão, que cai para 5%. Isso. Então, assim, tenho ainda essas duas fases que me possibilitam isso, e aí dentro disso, feita ali a classificação, e eu notei que a empresa, o endereço dela não bate com o que está dando correto, ou eu verifico que a documentação está faltando, eu faço aquela solicitação de avaliar a documentação, ou seja, dentro desse processo, ele pode ser anulado, caso haja constatação e comprovação de qualquer erro dos requisitos que são básicos. Veja bem, como regra, a habilitação, quando chega nessa fase final do procedimento licitatório, teoricamente, toda essa análise já foi feita, né? Então, se havia algum equívoco, era para ter sido já ressaltado, né? Mas, partindo do pressuposto que não tenha sido, é possível, sim, existem possibilidades recursais para que o Bruno aí, um abraço para o Bruno. Existem possibilidades recursais dentro do procedimento licitatório. Você tem a possibilidade recursal depois da habilitação, você tem a possibilidade recursal depois do julgamento, e você pode, nada impede, né, que vamos dizer assim, esses equívocos constatados, mesmo que fora do momento adequado, sejam vamos dizer assim, suscitados, alegados, né? Lembrando sempre que existe as possibilidades de recurso, né, preconizadas pela lei, para que possam ser feitas dentro do procedimento licitatório, mas a via judicial é sempre uma alternativa também. Uhum. Então, por exemplo, vamos supor que questão da impugnação, quando lança lá o edital, existe um prazo preconizado em lei, salvo me engano, para licitantes é até 2 dias antes da abertura das propostas, dos envelopes das propostas, e para os cidadãos é até 5 dias antes. Mas, enfim, o fato é que, caso a pessoa, vamos dizer, perca esse prazo, que seria um prazo, vamos dizer assim, administrativo, né, nada impede que a pessoa, se ela constatar posteriormente um equívoco, uma ilegalidade dentro daquele procedimento licitatório, ela se vale da via judicial, por exemplo. Aproveitar de fazer uma pergunta. Vencido o processo licitatório, todo esse processo aconteceu, não teve questionamento, está tudo certo. E aí a empresa, dentro do edital, o edital, ele enumera as atividades que você precisa cumprir, né, daquele produto que eu estou buscando ter como serviço contratado, correto? Sim. Suponhamos que determinada empresa não cumpra todos aqueles requisitos que foram apresentados no processo do edital, né? Por exemplo, o órgão pode cancelar esse processo licitatório sem o ônus, né, de multa. Como é que fica essa questão, Gabriel? Bom, num primeiro momento, essa empresa vai ser notificada para que ela possa sanar esse vício. Uhum. Não sanando esse vício, aí sim, é o caso de haver incidência de multa, a depender do que tiver preconizado no edital, e eventualmente até mesmo a rescisão do contrato por parte da administração pública, uma vez que o licitante, né, não cumpriu com, vamos dizer assim, com a parte dele dentro do contrato administrativo. Ok. Vamos lá. Entendeu? Duas observações para poder fechar essa questão das fases das licitações. A primeira é que, conforme nós fizemos, você fez no caso, né, que eu não consegui, eu me perdi dessa linha cronológica aí, essa é a regra geral.
Existem algumas hipóteses, como, por exemplo, na modalidade pregão de licitação, que é invertido a habilitação com a classificação, entendeu? A classificação ocorre primeiro e a habilitação ocorre posteriormente. Uhum. E a segunda observação importante que nós devemos fazer é exatamente com... Tomar uma água aqui. Fica à vontade. Primeiro agradecer, aproveitar e agradecer. Está aqui a Sheila participando, Marcelo Guedes, se eu não me engano, é lá do Rio de Janeiro, acompanhando a gente aqui. Um abraço para você, um abraço para o Lucas Guedes, um abraço para toda a família. João Paulo, se eu não me engano, é meu vizinho também aqui. Um abraço, esse é o pai. Bom, parabéns aqui ao nosso querido Bruno, participando junto com a gente também aqui. Também aqui a Terninha. Obrigado pelo agradecimento. Um abraço também mais uma vez aqui para a Fabíola, para todo mundo que está participando junto com a gente. Muito obrigado pelo carinho aí. A Simone Oliveira também mandou um emoji, mas não está aparecendo aqui. Também aqui a Márcia Mendes, é uma querida de Juiz de Fora, que nos acompanha agora. Obrigado, viu, Márcia? Um abraço para você. A Alessandra Siqueira também está aqui ligada conosco. Um grande abraço. A Simone Aparecida está aqui. Informação, esclarecimento é bom. Muito obrigado, um abraço para você. Vamos lá então, Gabriel. Rapaz, só uma breve observação aqui. Se eu mandar beijo para todo mundo e mandar para minha mãe, ela me bate. Né? Tem que mandar um ela. Mãe pode ter 100 anos, tem que mandar beijo, é isso aí. Claro, claro. Tem que mandar para o pai também, que senão você gera ciúme, viu? Para o pai também, claro. Vamos lá. Para a namorada, para as famílias, enfim, para todo mundo. Né? É o presente de Natal já o beijo aqui. Isso aí. Mas a segunda observação que eu ia fazendo, Wellington, é com relação ao chamado termo de referência. O que é o termo de referência? Pontuou brevemente lá no início. O termo de referência, ele é o documento que vai condensar as principais informações da fase interna da licitação. Entendeu? Então, é muito, muito, muito importante que as empresas leiam com muita atenção o edital, mas não caiam no erro de esquecer de fazer a leitura do termo de referência. Porque pode ser que o termo de referência traga alguma minúcia que o edital não aborde. Então, é importante, muito importante, fazer a leitura conjunta, tanto do edital quanto do chamado termo de referência. Então, era basicamente, eu estou vendo que o tempo está em 1 hora já aqui. Antes de partir para a conclusão, era basicamente isso aí que eu tinha para poder passar. Bom, vamos aqui agora só para as conclusões, para a gente poder fechar o pacote aqui. Então, concluindo, né, essa nossa conversa de hoje. Licitação não é coisa apenas para grandes empresas. Espero que tenha ficado elucidado esse pensamento aí. Né? Uhum. Traz grandes possibilidades, desde micro a grandes empresas. Quem é MEI, microempreendedor individual, também pode participar de licitações. Ou seja, a empresa não tem nada a perder, vamos dizer assim, né? Vale lembrar ainda, como você falou, a lei complementar, inclusive, 123, ela traz, inclusive, ainda essa prerrogativa diferenciada, né? Sim, traz expressamente essas prerrogativas que nós elencamos aqui para as microempresas e empresas de pequeno porte. Sim. E a importância também, o Wellington, né? Além de superar esses dois pensamentos equivocados, né? De que licitação é coisa apenas para grandes empresas, e que nesse período de pandemia não estaria acontecendo licitação de forma alguma, estão ocorrendo em menor escala, claro, mas ainda assim estão ocorrendo. Importante também, como nós frisamos lá no início, frisar a importância da popularização dessa temática como, vamos dizer assim, um instrumento para poder moralizar o procedimento licitatório, porque quanto mais e mais empresas participarem das licitações e tiverem conhecimento para participar, para argumentar, para impugnar o que tiver errado, né, certamente essas licitações enviesadas elas vão tender cada vez mais a irem diminuindo, né? Esperamos que um dia acabe. Com certeza. Ó, Gabriel, quero muito te agradecer. Tivemos aí 1 hora e 3 minutos, não se